Vamos lá, bom dia, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai iniciar a revisão de raciocínio lógico matemático para a prova do IFAC. Então, vamos lá. Vou passar o que é importante para vocês, de forma bem clara, devagar, com calma. Tá? Espero que vocês possam repetir a metodologia para que na prova vocês consigam o máximo de pontos daqueles 5 pontinhos que são importantes para a sua aprovação. Tá? Então, o primeiro tema vai ser a ideia de proposições, né? Então, vamos lá, uma questão da banca, vamos ver como é que ela cobra. Então, ela diz assim, ó, na relação a seguir, são consideradas proposições. Então, ela quer saber o que é e o que não é proposição. Então, nas questões de prova, né, elas cobram o que é proposição, o que não é. Então, geralmente, o que não é mais fácil você observar. Então, não vai ser proposição frases que têm interrogação, né? Frases interrogativas, frases exclamativas, não são proposições. Né? E também sentenças abertas, se eu tiver uma incógnita. Quando eu tiver incógnita, não será proposição. Então, aqui eu tenho 3 estruturas que não são proposições. Né? Frases interrogativas, frases exclamativas e sentenças abertas. Também não serão proposições quando eu digo assim, ó, uma frase dessa maneira. Menino, vírgula, lave sua louça. Vou colocar um ponto aqui para não ficar exclamação, vai ficar muito fácil de perceber, né? Mas menino, lave sua louça. Então, quando eu tenho um verbo no imperativo, dando uma ordem, um pedido, né? No imperativo, eu tenho uma sentença que não pode ser considerada proposição. Então, são esses 4 pontos importantes. Verbo no imperativo, frases interrogativas, frases exclamativas e as famosas sentenças abertas, que tem incógnita, tem letra no meio, né? Eu, em geral, não é proposição. Tranquilo? Então, a segunda fônica que sobrou. Isso, sobrou somente a segunda. Vamos entender por que ela é proposição. Primeiro, diz assim, ó, Don Quixote é um clássico da literatura americana. Então, aqui eu tenho uma estrutura, né, lá no português, chamada estrutura frasal. Né? Uma frase, né, que essa frase é chamada de oração. Né? Então, eu tenho uma oração. Eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito e tenho um complemento. Né? Sempre que eu tiver uma oração com sentido completo, né, declarando algo, e essa declaração eu posso afirmar sendo verdadeira ou sendo falsa, ela vai ser considerada proposição. Então, proposição. Então, ela queria proposição? Queria, só tinha na 2, somente na 2, então letra A. Tá? Então, atenção para esses conceitos, questão fácil, você não pode perder na sua prova. Ainda do mesmo tempo, para a gente poder, né, enfatizar, aqui que eu faço, né? Alguém em perigo? Opa, interrogação não é proposição. Socorro não é proposição. Todo bombeiro é mortal. Verdadeiro. Então, é uma proposição. Todo bombeiro é mortal. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, que por que ela é proposição? Outra informação importante é porque eu posso valorar verdadeiro ou falso. Né? Eu posso atribuir um valor verdadeiro ou um valor falso para essa proposição. Pode ser mortal? O bombeiro pode ser mortal? Pode ser mortal ou pode ser imortal. Então, isso é uma proposição por isso, porque eu posso atribuir valor lógico verdadeiro ou falso, o que não acontece nas frases interrogativas e nas frases exclamativas. Então, aqui só tem uma terceira como proposição, letra C. Tranquilo? Tranquilo. Outro tema importante é você reconhecer, né, como é que representa uma proposição composta, simbolicamente e na linguagem corrente. O que é isso, professor? Linguagem corrente, simbólica, vamos entender. Assim, na proposição, se estudo matemática, então aprendo sobre a vida. Aqui eu tenho uma declaração, né? Aqui eu tenho uma primeira declaração, é uma proposição simples. Aqui tem outra declaração, aprendo sobre a vida. Eu tenho outra proposição simples. Estão ligadas por um conectivos. Se, então. Né? Esse, então, na lógica, é chamado de condicional. Eu tenho uma condição, né? Uma condicional. Essa condicional, quando eu tenho
essa estrutura ligada pelo se então, chamada incondicional. Essa condicional tem uma simbologia que é uma setinha para o lado. Isso, professor, setinha para o lado. Então, se você identificar na prova qual o conectivo e qual a simbologia, matou essa questão, que você vai procurar nas opções onde está essa simbologia. Né? Então, a simbologia é a letra A. Sempre é muito comum, né, eles representarem a primeira proposição pela letra P e a segunda proposição pela letra Q. Mas pode ser qualquer proposição, pode ser qualquer letra, né? Não é necessário que seja P e Q, mas geralmente, né, comumente utilizado é P e Q, em que P é qualquer proposição e Q é qualquer proposição. Posso falar, Maria é médica, então João é pedreiro. Se o galo canta, então o cachorro dança. Então, isso é uma estrutura que vai sempre permanecer dessa maneira. Se P, então Q. Tranquilo? Então, nós vamos na condicional. Tá, e essa daqui, professor, qual é o nome dela? Isso, essa aqui é a disjunção. É a famosa disjunção. A disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva é representada por P ou Q. P ou Q. Né? É a disjunção inclusiva, então é o famoso ou. Aqui nós temos o E, né, chamado de conjunção. Na conjunção, nós teremos a seguinte simbologia, né? Do está fazendo vovô. E escreve assim, P, E, Q. É o nosso E. E aqui nós temos a bicondicional. Tem duas condições que tem que acontecer simultaneamente, né? Bicondicional. A bicondicional, eu tenho uma setinha com duas pontas e eu vou ter o famoso P, se, somente, se, que. Né? Opa, esse aqui eu escrevi de forma errada, né? Então, se, P, se, somente, se, que. Então, vai ter a primeira proposição, no meio vai ter esse conectivo, né? Esse conectivo ligando, se, somente, se, que, e eu vou identificá-lo como uma bicondicional. Ainda temos, é possível aparecer, este outro conectivo, né? Que vocês chamam de ou. Nós temos disjunção, a disjunção exclusiva. É a disjunção exclusiva. Que nunca vai acontecer os dois né, ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Por isso que era chamado de ou P ou Q. Né? Nós temos a disjunção exclusiva. Não pode acontecer as duas simultaneamente. Ou vai ser um ou vai ser outro. Beleza? Revisamos a parte de conectivos. Vamos ver o que mais temos pela frente. Né? Outra questão da nossa banca, né, que ela traz para você reconhecer somente né, a simbologia e a linguagem corrente. Então, essa primeira aparece como linguagem corrente, essa segunda aparece como linguagem simbólica. Então, assim, considere como verdadeiras as seguintes proposições. João foi ao mercado e Maria foi ao ginásio. Então, eu tenho o conectivo E ligando, né? Aí você tem que lembrar que o E é sempre a conjunção, né? É a nossa conjunção. E P, setinha para o lado Q, que nós temos a condicional. Condicional. Aí ele pede para você identificar qual é o nome dos conectivos, qual é o nome das proposições 1 e 2, respectivamente. Né? Aí você vai ver que não tem a condicional. Né? Você tem que levar para a prova que a implicação é sinônimo de condicional. Beleza? Sinônimo de condicional é a implicação. Outro detalhe, que o E, ele é a conjunção, mas também, na lógica, ele pode ser substituído pelo mas, né? Lá no português, é uma conjunção adversativa, contrária ao E, né? Que é uma aditiva. Então, guardem essa semelhança que pode ser cobrança na prova de vocês. Tá? O E, ele pode ser o mas. Então, eu poderia falar dessa forma. João foi ao supermercado, mas Maria foi ao ginásio. Perfeitamente possível. Né? É a mesma coisa. Considere P, Anitta usa óculos e que Joaquim gosta de futebol. Traduzindo para a linguagem
correta das proposições, ele traz aqui, ó, o que eu devo substituir? P, representando o vovô, que. O que significa isso? P e que. Eu tenho que escrever a proposição P, que é a Anitta usar óculos, ligado pelo conectivo e finalizar com a proposição que, Joaquim gosta de futebol. Nada mais é do que tradução da linguagem simbólica para a linguagem corrente, né? Então, eu só vou acrescentar o e entre as duas proposições simples. Anitta usa óculos e Joaquim gosta de futebol, letra A. Tá? Aqui é chamado linguagem corrente, tá? Linguagem corrente. E aqui temos a linguagem simbólica. Uma barreira de letra A para vocês revisarem. Tranquilo? Outro tema importante, né? Algumas questões podem vir na prova de vocês, precisam dominar a tabela verdade. Né? A questão não é difícil, depois que você aprende a tabela verdade, você não erra mais questão de tabela verdade, mas muita gente tem dificuldade, né? Então, para a prova de vocês, é importante vocês guardarem a tabela verdade. Ela é padrão, né? É uma padronização para todos os conectivos. Aqui para o E, aqui para o OU, aqui para o OU, né? OU, aqui para o si, somente si, e aqui para o... Não, somente si não. Perdão, aqui para o si, então, né? Si, então. E aqui para o si, somente si. Si, somente si. Então, vou tentar resumir aqui para vocês, para ficar bem claro. No E, ele só vai ter um verdadeiro somente. Ó. Quando é que ele vai ser verdadeiro? Quando as duas forem verdadeiras. Pronto. Qualquer outra combinação vai ser falso. O ou, ele só vai ter uma possibilidade de ser falsa, quando as duas forem falsas. Né? Então, todas as outras possibilidades são verdadeiras. É tanto que eu ensino da seguinte maneira. Se tiver uma verdadeira no ou, né, na disjunção, ela vai ser verdadeira. Então, basta que uma seja verdadeira, que já torna ela verdadeira. No ou é o seguinte, ó, como não pode ocorrer as duas ao mesmo tempo, só vai ser verdadeiro se as duas tiverem valor lógico diferente. Né? Então, vai ser verdadeiro quando eu tiver verdadeiro e falso, ou quando eu tiver falso e verdadeiro. Né? Comparando sempre, lembre que é P e Q, as duas primeiras colunas. No C, então, é o famoso Vera Fischer, né? Vera Fischer é falso. Vera Fischer é falso. O que é isso, professor? Vera Fischer é falso? Na condicional, só tem uma possibilidade dela ser falsa, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. É aqui nessa possibilidade. Qualquer outra possibilidade, qualquer outra combinação, ela vai ser verdadeira. E na bicondicional? A forma bicondicional, né? Ela só vai ser verdadeira quando as duas tiverem o mesmo valor lógico. Se ela tiver o mesmo valor lógico, verdadeiro, verdadeiro, nas duas primeiras opções, ou falso e falso, elas serão verdadeiras. Se tiverem valor lógico diferente, elas serão falsas. Tá? Então, guardem isso, que vocês podem aplicar muito em questões da banca e DECAN e não errar na prova. Né? É uma questão que eu considero, depois que você passar pela verdade, questões fáceis. Beleza, professor, entendi essa parte da tabela verdade. O que mais? Ela também pode perguntar para vocês, em relação à tabela verdade, quantas linhas tem a tabela verdade de determinada proposição. Né? Sempre vocês vão utilizar, vou até aqui botar no slide anterior, para vocês entenderem, a quantidade de linhas, né? Uma, duas, três, quatro, está diretamente relacionada à quantidade de proposições estudadas. Aqui, no caso, uma, duas. Estou comparando duas proposições. Então, o total de linhas deu 4. Mas por que deu 4? Porque eu estou no seguinte, ó. Esse 2 sempre vai ser a base. A base. Por quê? A base, professor? Porque é. Porque assim, eu tenho dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. Né? Então, só tenho duas possibilidades de eu atribuir valor para aquela proposição. Ou ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Nunca vai ser as duas ao mesmo tempo. Então, por isso, a base é sempre 2. Aí vai ter um expoente. O expoente vai ser a quantidade de proposições simples que eu estou comparando. P e Q. Então, vai ser 2 elevado a 2, que vai ser igual a 4. Por isso que ela tem 4 linhas de tabela verdade. Se eu tivesse 3 proposições, seria 2 elevado a 3, que ia dar 8 linhas, ia aumentar mais 4 linhas. Né?
2 elevado a 4, 16, e aí por diante, tá? Geralmente, esse tipo de questão, ela cai dessa maneira aqui. Diz assim: a quantidade de linhas pela verdade da proposição composta, se João muito se preparou para o concurso e comprou muitos livros, então conseguiu uma boa nota, uma boa pontuação na prova. Você vai observar que eu tenho um conectivo e conectivo sim, então. Se eu tenho 2 conectivos, eu vou ter entre eles proposições simples. Quantas proposições simples, professor? Se você contar a quantidade de verbos, ó, João muito se preparou, um verbo, então tem uma proposição. Comprou muitos livros, opa, 2 verbos, segunda proposição. Conseguiu uma boa nota, terceiro verbo, terceira proposição. Então, tenho 3 proposições simples, formando uma proposição composta. Eu tenho uma única proposição composta, com 2 conectivos diferentes, e 3 proposições simples, 3 frases entre os conectivos. Então, eu tenho quantas linhas? Eu tenho, sempre a base vai ser 2, sempre vai ser 2. O expoente é a quantidade de proposições simples, que eu tenho quantos, professor? 3. 3 proposições. Então, 2 elevado a 3 dá quanto, professor? 2 vezes 2 vezes 2, que é 4 vezes 2, 8. Isso, é 8. Então, letra E. Beleza? Não erre esse tipo de questão na prova. Ainda sobre esse tema, muito cuidado, que pode vir na forma simbólica também. Na forma simbólica, você vai observar o seguinte, que eu tenho aqui, ó, tem uma proposição P, proposição S, proposição R, proposição Q, na verdade, a proposição Q e a proposição R. Então, aqui, logo de cara, eu tenho 4 proposições diferentes. Nessa outra estrutura, eu tenho esse tiozinho com R, né? Sempre que aparece esse tiozinho, é chamado de negação. Então, isso aqui eu tenho não, é a negação do R. Se eu tenho a negação do R, é a mesma coisa que eu dizer R, né, de outra forma, mas é a mesma proposição. Eu estou negando essa proposição. Então, não posso contar ela como uma proposição nova. A mesma coisa aqui com não que, a mesma coisa que com não S. Então, o não é sempre negação. Tranquilo? Se eu tenho negação da mesma proposição, eu não tenho uma nova. Eu tenho a mesma proposição negada. Ah, entendi, professor. Então, tem quantas proposições aí mesmo? Tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Acabou. Aqui é a mesma repetição, 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 repetição. Ah, então é só colocar o 2 elevado a 4. Perfeito. 2 elevado a 4 é quanto, professor? É 16. Tá? 16, letra D. Então, eu trouxe 2 diferentes para vocês entenderem e não errar na prova. Tranquilo? Outro tipo de questão é esta questão aqui, que vocês têm que ter muita atenção. Né? É só ter atenção e aplicar o conectivo correto de acordo com a tabela verdade. Então, ele fala, o operador lógico E, né? A tabela verdade a seguir terá sua equivalência completada na ordem. Então, ele quer saber qual o valor vai aparecer nessa coluna. Tem o A, E, B e C. Na coluna A, eu tenho o valor lógico do A. Na coluna B, o valor lógico do B. Na coluna C, o valor lógico do C. Percebam aqui, ó. Qual conectivo liga todas as três? É o E. O E liga todas as três. Qual é que diz a tabela verdade do E? O E diz o seguinte, ó, sempre vai ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Se eu tiver 3, tem que ser as 3 verdadeiras. Se eu tiver 4, tem que ser as 4 verdadeiras. Se eu tiver 1000, tem que ser as 1000 verdadeiras, para que ela seja verdadeira. Se aparecer entre as 1000 uma falsa, já torna ela toda falsa. Tranquilo? Então, vocês procurem, nesse tipo de questão, onde aparece todas verdadeiras, que vai ser a única possibilidade dela ser verdadeira. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui não aparece, só vai aparecer aqui, ó. Na penúltima linha. Então, aqui vai ser todas verdadeiras, então aqui o valor lógico é verdadeiro. E as demais, professor? As demais é falso. Entendi isso. Então, se aparecer um falso no E, ela já é falso? Isso mesmo. Tá? Apareceu um falso, ela se torna tudo falso. Então, bateu em qual? Bateu na letra D. Beleza? A próxima. Negação. Negação, né? Negação é interessante. Pode cair na prova? Pode. Negação de proposições compostas, né?
Aqui eu vou trazer para vocês um indicado para vocês entenderem. Aqui eu tenho a negação do ou. Diz assim: a negação da proposição André não é solteiro ou Bruno é casado é. Primeiro passo é identificar o conectivo, no caso é o ou. Se eu tiver o ou, aí fica fácil. Para negar o ou, né, o ou, vamos pensar aqui, eu tenho proposição P, a proposição Q. P ou Q. Para negar o ou, é só eu negar as duas, a primeira e a segunda, e trocar o conectivo ou pelo e. Vai ficar da seguinte forma: e. Não, ó, né, o tiozinho, não P ou não Q. Pronto, eu estou negando o ou. E a recíproca, na lógica, ela é verdadeira. Para eu negar o e, eu troco pelo ou negando as duas. Tranquilo? Então vamos observar o que acontece nessa proposição. André não é solteiro. Para eu negar André não é solteiro, eu tenho que tirar o não. Vai ficar André é solteiro. O ou vai virar e eu tenho que negar a segunda. Bruno não é casado. Pronto, matou. Agora vamos procurar onde que bate, né? Primeiro vocês façam na prova dessa mesma forma, risque o nome, depois vocês vão lá e procurar qual é que está batendo, para o teu cérebro não te levar, né, ao engano. Então, tem que falar assim, André não é solteiro. André não é solteiro? Vai ficar assim, André não é solteiro. André é solteiro, tá vendo? André é solteiro. Vai aparecer aqui na letra B, né? André é solteiro. E negar a segunda, Bruno não é casado. Bruno não é casado. Letra B. Depois que você encontrar a questão verdadeira, vá eliminar as outras. Faça isso, você vai ter tempo suficiente. Uma letra A fala, André é casado. André é casado? André é solteiro? Não. Casado não, ele é solteiro. Então, eliminou a letra A. Letra C, fala André é casado. Também está errado. E na letra D, diz que André não é casado. Então, também está errado. Está falando que ele não é solteiro. Por que eu faço isso? Para eliminar e ter certeza que a questão está correta. Afirmar que não é verdade que se Pedro não é brasileiro, então João é corintiano. É equivalente dizer que, aqui, ó, sempre que a questão começar assim, não é verdade que, ele está pedindo que é a negação. Não é verdade que, ele quer a negação. Não é verdade que se chove, então faz frio. Ele quer saber a negação dessa proposição. Aqui eu tenho a negação do se, então, né? Então, eu tenho a negação do T, então que. Isso é a estrutura de qualquer proposição chamada de condicional. Como é que eu nego? Eu vou fazer a regra do mané, a famosa regra do mané. Aqui eu vou chamar de primeira, aqui eu vou chamar de segunda. Então, o que diz a regra do mané? Eu mantenho a primeira, então vai ficar P. Troco o C, então, pelo E e nego a segunda. Eu vou negar a segunda. Nega a segunda. Então vai ficar P e não Q. Então eu vou manter a primeira, então vai ficar Pedro não é brasileiro. Manter. Vou tirar o C, então, e vou acrescentar o E. E vou negar a segunda. Então, João não é corintiano. Então, vamos procurar as opções, né? Não é o ou, elimina. Pedro não é brasileiro. E João não é corintiano. Letra B. Letra C, vamos eliminar, né? Pedro não é brasileiro. Ou não é o ou. E não é o centão. Tá? Nunca vai negar o centão com o outro centão. Tá? Para negar o centão, é sempre a regra do mané. Mantém a primeira e nega a segunda. A próxima. Com a negação da proposição, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo em 94 e o prêmio da FIFA de melhor jogador foi para o Romário. Aqui você já identificou o conectivo E. Aí só faz a regrinha do ou voltando, né? O E nega com ou, negando as duas. Então eu vou negar a primeira, o Brasil não foi. Troco o E pelo ou e nego a segunda. O prêmio do jogador não foi. Então, eu vou ter que negar as duas e trocar o E pelo ou. Então vamos ver aqui, ó. O Brasil não foi campeão do mundo, ou o prêmio da FIFA não foi, tá? Bateu na letra A. Vamos eliminar as outras. O Brasil não foi, e não tem o E, elimina a letra B. Se, então, não tem se, então elimina a letra C. E letra D, o Brasil não foi campeão do mundo, se somente se também não tem, então é fácil. Você conhece o conectivo, você consegue eliminar somente pelo conectivo, né?
aplicando sempre a regrinha do E, para negar o E, vira o ou, negando as duas. Para negar o ou, vira E, negando as duas. E para negar o sem então, regra do mané. Outro bizu agora. Pode ter essa questão, professor? Pode, então tenha cuidado. Mais raro acontecer, mas pode acontecer. Negar o ou. Vai ficar assim, ó. Eu tenho esse tipo de proposição aqui. Ou me caso, ou eu compro uma bicicleta. Ele quer o que? A negação dessa proposição. Ou me caso, ou compro uma bicicleta. Para eu negar o ou, é bem fácil. Você vai somente substituir o conectivo, ou pelo se, somente se. E a recíproca é verdadeira. Para negar o se, somente se, troca o conectivo pelo ou e mantém as proposições sempre da forma que elas vierem. Se vieres com não, mantenha o não. Se vieres sem o não, não, mantenha sem o não. Tá? Porque a negação do ou, ela vira se, somente se, e a recíproca é verdadeira. Então, vou procurar onde é que tem o se, somente se, somente trocando o conectivo. Não tem não, não precisa negar, não precisa colocar o não, né? Não é o ou, então, assim você elimina sabendo disso. Não é o ou, letra D. Ó, eu me caso, né? É a primeira proposição, e a segunda, eu compro uma bicicleta, né? E acrescento o se, somente se, como conectivo. Tranquilo, só trocar o conectivo que vai dar tudo certo. E uma para a gente ver como é que fica ao contrário, né? Negar que Marcos foi nadar se, somente se, Ana estava dormindo, equivale a dizer que, então, é negar, ele começa com negação, é para negar isto. Então, como nós vimos, é só trocar o conectivo. O se, somente se, por qual, professor? Pelo ou, não esqueça, ou. Então, aqui, ou Marcos foi andar, ou Ana estava dormindo, letra C. Bem tranquilo. Não há necessidade de colocar o não. Quando eu vou negar o ou quando eu vou negar o se, somente se. Tranquilo? Equivalência, né? Vamos ver umas questões de equivalência. O que diz a equivalência? Equivalência lógica, existem, claro, equivalência para todas as proposições compostas que nós estudamos. Porém, entretanto, todavia, é muito comum, e eu posso falar para vocês, 95% das questões é sobre equivalência da condicional. E vocês têm que saber a regrinha, né? Como é que eu falo a mesma coisa, né? O que é equivalência? Você falar de uma forma diferente, né? Ou você ter a mesma tabela verdade. Quando eu tenho a mesma tabela verdade, eu sei que aquelas proposições são equivalentes. Então, vamos estudar. A mesma equivalência da condicional é esta daqui, ó. É chamada de contrapositiva. Contrapositiva. Eu estou escrevendo contrapositiva porque ela já cobrou esse nome, está na prova. Se ela falar contrapositiva, vocês vão lembrar. O que é contrapositiva? É negar a primeira, negar a segunda e trocar de ordem, inverter, acrescentar o não para a segunda, o não para a primeira e inverter. É a famosa contrapositiva. Nega as duas e inverte. A outra proposição, também é equivalente, eu chamo de não ter o quê? Eu aprendi, eu sou das antigas, eu aprendi isso um professor muito bom. Eu sempre falo não ter o quê, que já gravei. Mas tem uma regrinha que todo mundo usa, né, que os alunos gostam de usar, que é a regra do Neymar, né? Neymar, né? Nega a primeira, negou a primeira, que é a primeira, que é a segunda. Nega a primeira, troca o sem então pelo ou e mantém a segunda. Então, diga não P ou Q. Né? Regra do Neymar. Feito. Como é que isso cai em próprios? O que é isso? Vamos ver. Proposição composta. Se o dono canta, então o cão dança. É equivalente a. Como é que é fazer? É equivalente ao quê? Como é que eu falo a mesma coisa? Da seguinte forma. Eu vou falar assim, ó. Se o cão não dança, então o dono não canta. Então, eu vou negar a segunda, vou negar a primeira e só inverter os dois. Letra D. Cuidado. Então, sempre olhem as demais, ver se não está batendo. Então, nós temos outra possibilidade, que poderia ser o não P o quê? Quando tem o não P o quê, eu vou fazer o seguinte, eu vou negar a primeira, vai ficar o dono não canta, ou
cão dança. Então, ficaria da seguinte maneira: ou o dano não canta, ou o cão dança. Seria outra possibilidade. Sempre que cai questão de equivalência, não virá as duas, então muito cuidado. Não procure as duas. Se você encontrar uma, está correto. E sempre vai ser equivalente da condicional ou o próprio se então, negando as duas, invertendo. Então, não é o ou, você elimina, não é o e você não vai negar, não vai ser equivalente com o e. Então, muitas das questões, você só eliminando, você mata a questão já. Então, recapitulando, ou vai ser o próprio condicional, né? Ou vai ser o ou, a chamada contrapositiva e a regra do Neymar. De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a se Marcos estudou, então foi aprovado. Então nós temos uma condicional, ele quer equivalência. Aí nós temos aqui, nenhuma delas inicia pela condicional. Logo, ele está cobrando o quê, professor? Ele está cobrando a outra possibilidade de equivalência, né? Que seria a não P o quê? Isso aqui eu tenho um P, para você entender que eu estou falando não P o quê, né? Aqui é a P, aqui é aqui, posição Q. Eu vou colocar um não P, ou Q. Então, eu tenho que falar, Marcos não estudou, ou foi aprovado. Marcos não estudou, ou foi aprovado. Onde é que eu encontro isso, professor? Aqui na letra D. Marcos não estudou, ou foi aprovado. Pelo conectivo, você também elimina. Não é a letra A, que não é o E, não é a letra B, que não é o E. E na letra C, ele não negou, né? Era para ter negado, não. O Marcos não estudou. Então, como ele não negou, tá incorreto a letra C. Tranquilo? Então, ou vai ser a primeira regrinha, ou vai ser a segunda regrinha. Porém, se quer esse tipo de questão aqui, o que eu faço, professor? Assim, ó, afirmação: Maria é médica ou João é professor. Tem como sentença logicamente equivalente a. Então, aqui, muito cuidado. Veio o ou, né? O ou, e ele vai te perguntar a equivalência do ou. Professor, tem equivalência? Tem. É só você trocar as duas de lado. Né? Você inverter as duas e fica o equivalente. Só que, nas questões de prova, eles cobram sempre a condicional. Então, você vai ter que voltar para a condicional. O que foi que você falou? Não peguei nada. Vamos entender aqui. Ó. Eu tenho P ou Q. Né? O que é equivalente, essa setinha com 2 pontos? O que significa equivalência? Né? Equivalência. Posso falar assim, ó. Q ou P. P ou Q é equivalente a Q ou P. Pronto. É muito fácil. É só inverter a ordem. Só que não cai em prova assim, né? O que cai em prova? Cai em prova é isso. Se eu tenho P, então, Q é equivalente, né? É equivalente a não P ou Q, ou seja, o se então vai virar ou, eu posso retornar. Né? Por isso que tem 2 pontos, que é equivalência. Uma coisa é igual a outra. Então, eu posso voltar do ou para condicional. E é isso que eles cobram. Tá? Então, qual é o bizu? Se a primeira está negando, ó, a primeira aqui, ó, P, para eu ir para o ou, eu neguei. Então, para eu voltar, eu tenho que tirar a negação. Entendi. E a segunda mantém, a segunda não mexe. Mantém da mesma forma que estava. Aqui é a segunda, aqui é a segunda. Então, eu só vou modificar a primeira e trocar o conectivo, ou pelo sem então. Então, vai ficar da seguinte forma. Se Maria é médica, Maria não é médica, na verdade, né? Como ela não está negando, ela tem que negar. Então, vai ficar, se Maria não é médica. Então, João é professor. Pronto, morreu. Então, vamos ter que procurar essa estrutura. Se Maria não é médica, então João é professor. Letra. Se Maria não é médica, letra C. Letra C é o correto. Letra A ficou errada, porque inverteu, né? Letra C. Se Maria é médica, não negou Maria, não negou a Maria. Letra D trouxe errado também. Então, aqui tem um bizu. Acrescento não e coloco se então. Até rima, né? Acrescento não e coloco se então.
tivesse o não, retiro o não e coloco sem então. Pronto. Na primeira, modifica só a primeira. Se tiver o não, retiro o não e coloco sem então. Se não tiver com não, acrescento o não e coloco sem então. Pronto, morreu. Tranquilo? Então vamos para outra estrutura, outro tipo de questão. Aqui nós vamos falar sobre argumento, se o argumento é válido, se o argumento é inválido. Como é que faz esse tipo de questão? Na lógica de argumentação, eu vou ter o argumento válido ou o argumento inválido. Quando é que o argumento vai ser válido? Quando a conclusão ela decorrer das premissas. Então, eu vou ter premissas, informações primárias, e vou ter sempre uma conjunção, nós aprendemos lá no português, como conjunção conclusiva, né, o logo. Então, o que vem depois tem que decorrer das premissas, não pode ter outra possibilidade. Tem que ser categórico. Se eu tiver outra possibilidade, ela não é um argumento válido. Vamos entender isso. Letrado diz assim, ó, todos os matemáticos são feios. Esse que está primeiro, ó, o que vem primeiro, que é matemático, ele está dentro de um grupo maior, que são as pessoas feias. Eu posso falar assim, todo matemático é feio. Então, eu vou fazer um diagraminha para a letra A. Ó. Vou fazer assim, ó. Eu tenho um diagrama aqui das pessoas feias. Não, vou fazer diferente. Vou colocar um diagrama maior para fora, para ficar melhor para vocês visualizarem. Vou colocar aqui o matemático, né, o matemático, e está dentro de um grupo maior, para ficar mais visível para vocês. Que são os feios. Então, tem os matemáticos, são feios. Todos eles estão dentro desse grupo maior, são os feios. Aí ele fala, Maria não é matemática. Então, posso representar Maria aqui fora, né? Maria está aqui fora. Eu posso dizer que Maria está aqui dentro. Isso pelo que foi dado nas premissas. Então, ou ela ocupa esse espaço aqui fora, ou ele ocupa o espaço aqui de feia, mas não é matemática. Tranquilo? A conclusão diz, logo, Maria é bonita. De onde a questão tirou a palavra bonita? Ela tirou de algum outro lugar, mas não foi das premissas, né? Essas são as premissas, premissa 1 e premissa 2. Então, a conclusão não decorreu das premissas. Logo, não é um argumento válido. Esse argumento não é válido. Né? Ela pode ser bonita? Pode, mas não me disse isso nas premissas. Então, essa letra A já está falsa. Todos os peixes são humanos. Então, eu tenho um grupo maior, que são os humanos, e dentro dele tem os peixes. Vamos representar a letra B. A letra B está aqui. Eu tenho aqui um grupo maior, que são os humanos. Então, um grupo menor, que são os peixes. Né? Todos os peixes são humanos. Beleza. Ele diz assim, nenhum gato é humano. Então, nenhum gato é humano. Então, ele vai estar aqui fora os gatos. Ó. Aqui, gato. Logo, nenhum gato é peixe. Né? Correto? Nenhum gato é peixe. Essa conclusão decorreu da onde, professor? Daqui, ó, dessa informação. Tanto da segunda premissa, quanto da primeira premissa. Logo, como a conclusão decorreu das premissas, e não tem outra possibilidade, é a letra B, gabarito. Tá? É um argumento válido, porque essa afirmação, ela decorre das premissas. Se o gato, os gatos não estão dentro do grupo de humanos, logo, ele também não pode ser um peixe. Tá? Ele não está nem no grupo de peixe, nem no grupo de humanos, então ele também não é peixe. A letra C, vamos descartar a C, porque ela é incorreta. C. Não existe matemáticos loucos. Não existe matemático louco. Então, o que está falando? Tem um grupo aqui representado pelos matemáticos e tem um outro grupo aqui menor representado pelos loucos. Nenhum um não pertence ao outro, né? Nenhum existe matemático louco. Beleza? Aí, assim, Davi não é louco. Davi não é louco. Então, Davi, ou ele pode estar aqui fora, esse grupo aqui, ou ele pode estar aqui dentro da matemática. Né? Ele, é uma das duas possibilidades. Aí ele conclui, logo, Davi é matemático. Perceberam? Que existem duas possibilidades. Ele pode estar fora do matemático, ou ele pode ser matemático. Como existem duas possibilidades, não é argumento válido. Por quê? Porque, para que seja válido, eu só tenho uma única possibilidade. Então, letra B, letra C já está descartada. Beleza? Na D, assim, em Mossoró moram muitos servidores da Petrobras.
Então aqui eu tenho um grupo menor, né, que são os servidores da Petrobras. E o maior, a cidade de Mossoró. Vamos representar aqui a letra D, embaixo, para vocês entenderem. Eu tenho aqui um grupo maior, lá no Rio Grande do Norte, que é a cidade de Mossoró. Ele diz assim, muitos servidores, não são todos, né? Só muitos, ou seja, só alguns. Eu vou tentar representar aqui, ó, de forma que seja muitos, né? Então, vou colocar assim, esse diagrama aqui, ó. São as pessoas que trabalham na Petrobras, são servidores da Petrobras. Então, muitos servidores moram em Mossoró. Aí diz assim, André é servidor da Petrobras. Então, se ele, André, é servidor da Petrobras, o que, que eu posso concluir? Diz assim, logo, este mora em Mossoró. Vamos ver. Se ele é servidor da Petrobras, ele está nesse grupo aqui. Né? Esse grupo 2. Aqui é o grupo 1, grupo 2. Então, eu não posso concluir que ele mora em Mossoró de forma categórica. Ele pode morar aqui fora, em outra cidade, Parnamirim, por exemplo, Natal, ou ele também pode morar perfeitamente em Mossoró. Mas eu não tenho essa afirmação de forma categórica, sem essa outra possibilidade nas premissas. Tranquilo? Logo, esse argumento não é um argumento válido. O argumento válido é aquele que decorre necessariamente das premissas. Tá? Não tem outra possibilidade. Vamos ver agora um outro assunto, que é a negação, né, das proposições categóricas. As proposições, ou também chamadas de quantificadores, né, o todo, o nenhum, isso é chamado de quantificadores universais. Universais. E tem o algum, o pelo menos um, ou o existe um. Existe um. Esses aqui são chamados quantificadores particulares. Né? Particulares. Muitas questões caem sobre isso também. Né? E o que vocês fiquem atentos a esse tipo de questão. Questão fácil. Negação desse tipo de proposição. Né? Ele diz assim, ó, todo advogado é morador. A negação lógica dessa sentença é, como é que eu nego todo? Se eu olhar para o conectivo, todo. Negar o todo, eu vou aplicar a regrinha do P mais não. P não. P não, professor. P não. Você vai procurar o seguinte, qual das afirmações vai ter esse P não? P é pelo menos um, existe um ou algum, mais o não. Pronto, vai matar a questão. Negar o todo, P não. Então deve ficar assim, ó. Pelo menos um advogado não é orador. Existe um advogado que não é orador. Algum advogado não é orador. Pronto, você nega essa proposição. Só aplicando o P mais não. Então vai estar em qual letra, professor? Letra D. Letra D. O advogado não é bom orador. Agora, cuidado e pega o bizu. Negar o todo, para negar todo, eu não, para negar o todo, que é um quantificador universal, negar todo, sempre com quantificador particular. Eu vou negar o todo sempre com os particulares, ou com P, né? P não. Eu jamais nego o todo com nenhum e jamais nego o todo com o próprio todo, tá? Porque eles são universais. Né? Eu não nego universal com universal e nem nego particular com particular. A recíproca é verdadeira. Mas para vocês, na prova de vocês, liguem por todo e por nenhum, que é o que cai em prova, tá? Então, não nego todo com o nenhum e nem nego todo com todo. Guardem isso. E o nenhum, professor? Como é que nega o nenhum? Ó, considera a afirmação. Nenhum gato é verde. A negação da afirmação é. Para negar o nenhum, nós já vimos que eu não nego nenhum, que é universal com o próprio nenhum, e nem nego com todo. Então, já elimina aqui a letra B, elimina aqui a letra C. Para negar o nenhum, é só aplicar peia, peia nele. Peia, que é pelo menos um, existe um ou algum. Pronto.
A diferença do todo é que você não precisa acrescentar a partícula negativa, não. Basta trocar o conectivo nenhum por qualquer um desses. Pelo menos um, existe um ou algum. Pronto. Logo, algum gato é verde, letra A. Tranquilo? Outra coisa, a estrutura tem que se manter da mesma forma do que está aqui, da mesma estrutura. Nenhum gato é verde. Se eu falasse assim, nenhum verde é gato. Perdão. Se eu falasse assim, algum verde é gato. Está errado, né? Tem que se manter a mesma forma. Nenhum gato é verde. Então, se eu falar nenhum verde é gato, está errado. Tem que ser a mesma estrutura. E não precisa colocar o não. Guardem isso. Tá? Então, todo P é não. Nenhum P. Beleza? Tranquilo. Pessoal, essa questão que ano passado eu trouxe para que vocês tenham muito cuidado com essa questão considerada fácil. Porém, as pessoas não conhecem a forma de resolver. Depois que conhece, aí consegue visualizar que é uma questão tranquila. Tá? Tem números triangulares. Né? Diz assim, os números triangulares são números que podem ser visualizados através de pontos dispostos em forma de triângulos equiláteros. O equilátero tem todos os lados iguais, né? Os três lados são iguais. Continuando a leitura. Nesse contexto, o primeiro número triangular é o 1. Então, aqui eu tenho 1. Representado por um ponto. E, desse modo, o segundo número triangular é o 3. Então, aqui eu tenho 3. Representado por 3 pontos. A figura a seguir representa 4 primeiros números triangulares dessa sequência. Se esse padrão se mantiver, então o 42º número triangular será composto por um total de... Então, vamos entender. Eu não vou explicar muito, para não ficar muito repetitivo, muito demorado o vídeo, né? Mas vamos entender aqui, ó. Ele quer o 42º, tá? Vou direto ao ponto para vocês matarem a questão bem fácil. Sempre que falar em número triangular, e a questão deve citar isso, tá? Já caiu várias vezes, em várias bancas, esse tipo de questão, você vai pegar o seguinte, o número que você, a posição que você quer, que é o 42, e vai multiplicar pelo próximo. Qual é o próximo, professor? 43. E vai dividir por quanto? Por 2. Pronto, morreu. Pega a posição que você quer, multiplica pelo próximo e divide por 2. Você encontra a quantidade de bolinhas, né, de pontos que formam aquele triângulo, o número triangular. Perceba que, ó, se você multiplicar 42 por 43, vai dar uma quantidade, um número bem, bem grande. Então, eu aconselho, nesse tipo de questão, dividir 21 não, 42 para 2 vai dar 21. Então, vou dividir aqui, ó, 42 para 2 vai dar 21, vezes 43. Né? Agora, o macete também, ó, nas provas da IDECAN, sempre tem isso, ó. Vou multiplicar o 21 por 43. Eu vou pegar o 1 e multiplicar por 3. Então, o resultado final vai dar um 3, né? Correto? Aí você vai lá nas opções e procura, qual que termina com 3. Letra D. Tá? É muito comum acontecer isso. Você consegue matar, desde que você tenha certeza do que está fazendo, né? Pela primeira multiplicação. Né? Então, vai dar 903. Pronto. 903 pontos. Beleza? Beleza. Outro detalhe, pessoal, que é importante para vocês levarem para a prova, que os números triangulares, ele tem uma característica importante. Ó. Se eu somar, né, a segunda posição, aqui eu estou na segunda posição, aqui eu estou na primeira posição, aqui eu tenho a terceira posição, aqui eu tenho a quarta posição. Aqui eu vou ter um elemento, 3, aqui eu vou ter já 6, aqui eu vou ter 10. Se eu somar a quantidade de pontos de um ponto com o seu anterior, vou ter um número quadrado perfeito. Então, aqui, ó, perceba que na segunda posição tem um 3, o anterior dele é o 1. Então, 3 mais 1 vai dar o quê, professor? Vai dar 4. 4 é um quadrado perfeito, né? A raiz quadrada de 4 é 2. Isso é ser quadrado perfeito. Quando a sua raiz quadrada é um número exato. Se eu somar o 6, né? 6 com 3 vai dar quanto, professor? Vai dar 9. Então, a terceira com a segunda dá 9, que a raiz quadrada é 3. Se eu somar 10 com 6, vai dar quanto? Vai dar 16, que a raiz quadrada é 4. Então, quer dizer que se eu somar a posição que eu estou com o seu anterior, eu tenho um quadrado perfeito. Isso, perfeito. Então, essa característica é importante. Ela pode citar em uma
afirmação, tá? Que nos números triangulares eu vou ter sempre a somatória da posição com o seu anterior, um quadrado perfeito. Beleza. Vamos ver esse tipo de questão também. Às vezes aparece uma questão com um texto muito grande, as pessoas ficam com medo. Então, se aparecer um tipo de questão dessa, leia com calma, tente fazer. Vamos ver. O Guinho, o Zezinho e o Luizinho haviam combinado de se encontrar em frente à prefeitura da cidade às 16 horas. Então, eles se encontraram às 16 horas. 16 horas você for sublinhar. Para andar de bicicleta no parque. O Zezinho, que chegou 10 minutos antes do horário marcado, teve que esperar por 25 minutos até a chegada. Então, vamos sublinhar aqui 10 minutos. Teve que esperar por 25 minutos até a chegada de Guinho. O Guinho, que por sua vez chegou 5 minutos depois de Luizinho. Assim sendo, pode concluir que ele quer saber qual o horário dos três, qual o horário que os três chegaram. Mas é bem fácil, a própria questão já diz. Se você for retirando os dados, você consegue montar certinho o esquema. Então, eles marcaram de se encontrar às 16 horas. Perfeito. Então, ele diz assim, o Zezinho chegou 10 minutos antes. Opa, então 10 minutos antes, ele chegou que horas, professor? 15h50. Ah, 15h50 minutos. Beleza. Então, chegou quem? O Zezinho. Teve que esperar por 25 minutos até a chegada de Luizinho. Então, ele chegou 25 minutos depois, o Luizinho. Então, coloca aqui Luizinho. Deixa eu botar aqui. Luizinho chegou 25 minutos depois. Então, vamos somar aqui. Se eu tenho de 15h50 mais 10, vai dar 16 horas. Mais 15 vai dar 16h15. Concorda comigo? Então, o que eu fiz? Ó? Eu peguei 10 minutos dos 25 que ele esperou. 25. Não é 25, né? 10 mais 15. Então, eu peguei 10, acrescentei nos 15h50 para 16 horas e somei os outros 15, tá? Para dar 16 e 15. Tranquilo? Beleza. E o Guinho chegou, depois que o Guinho chegou, ele esperou mais 5 minutos para o Luizinho chegar. Ah, então eu coloquei o nome errado aqui, né? Então vamos lá, para não confundir vocês. Ó. Aqui não é o Guinho, né? Ele fala assim, ó. Zezinho esperou 25 minutos para a chegada de o Guinho. Então aqui o nome correto, o professor ia colocando errado, é o Guinho. O Guinho esperou mais 5 minutos para a chegada de Luizinho. Luizinho. Então vai ser 16h15 mais quantos minutos, professor? Mais 5, então vai dar 16h20. Isso. Então vai ser o horário dos três. Então, Zezinho chegou de 15h50, o Guinho 16h15 e Luizinho 16h20. Aí vamos ver quanto bateu, né? Luizinho chegou a 16h10? Não, 16h20, errado. O Guinho chegou a 16h20? O Guinho chegou a 16h15, tá errado. Luizinho chegou a 16h20? Beleza, letra C, bateu. E o Guinho chegou a 16h25? Não, chegou a 16h15. Então percebam que, retirando os dados com calma, sem muito, você consegue resolver esse tipo de questão fácil. Então, não tenham medo de questão que tem um texto grande. Leiam e retirem os dados que dá certo. Questão de sequência. Cai em prova, não despenca na IDECAN. A IDECAN gosta demais de questão de sequência. Tá? Por isso que eu trouxe para vocês esse tipo aqui, que é interessante. Muito corriqueiro e, geralmente, o resultado é o valor central. Tá? Ele vai te dar alguns dados, né? E o central, que vai ser o resultado de algum cálculo algébrico, os outros três que estão fora, 2, 4, depende, né? Nesse caso, eu tenho aqui números fora e o resultado de algum cálculo algébrico vai dar número de dentro. Vamos tentar fazer aqui. Ó, se eu multiplicar o 2 pelo 18, vai dar 36. 36 mais 6 vai dar 42. Opa! Então, é a multiplicação desses dois termos e o resultado soma com outro termo. Né? Então, sempre que está na base, vai ser somado. E os outros dois que estão nos dois lados serão multiplicados. Então, vai ser 3 vezes 7, né? 21. 21 mais 11, 32. Ou, entendi. 11 vezes 5, 55. Com 7, 62. Ah, então tem que ser esse multiplica esse, soma por esse. Isso. Tá? Você quer saber qual o próximo termo da sequência. Então, vamos ver qual é o resultado da multiplicação da central.
9 vezes 10, 90. Com 12, 102, bateu letra A. A letra A já é o gabarito, né? Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Vamos ver a letra B. Ó, 14 vezes 12. 14 vezes 12 vai dar muito mais do que 93, né? Porque só para o 12 vezes 12 vai dar 144. Então, já está errado. 6 vezes 8, 48. 48 mais 21 vai dar, terminar em 9, né? 48 com 21, ó. 9, 69. Então, nada a ver com 72. 11 vezes 9, 11 vezes 9 vai dar 99. Mais 43 vai terminar em 2, né? Então, não termina em 1. Então, errado. Então, gabarito letra A. Sequência, o pessoal vai cair na prova. E tenham muita atenção, porque existem várias formas de sequência, né? Outro tipo de questãozinha que ela pode cobrar para vocês, tenham atenção para esse tipo de questão. De acordo com a sequência, ó, sequência, né? Para vocês, sequência alfanumérica a seguir, assinar a alternativa que representa corretamente o termo da posição 129. Não quer saber o termo da posição 129. Tem vários termos se repetindo, né? E ele quer saber qual o termo, qual a letra, qual o número que está na posição 129. Observe o seguinte, ó, tem o Brasil 2019. Aí depois Brasil 2019. Brasil 2019. Brasil 2019. Então, é uma repetição dessa declaração, né? Brasil 2019. Eu preciso saber quantos termos tem, né? Eu tenho aqui, ó, vou escrever aqui, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 termos que vão se repetir. Como é que eu faço para saber qual é o último termo, o 129? É pegar o 129 e dividir pelo total de elementos, que são 10, que se repetem. Então, eu vou ter qual o valor? 12 para 10 vai dar 1. Resta 2, né? Então, vai ficar 10. 12 menos 10 vai ficar 2. Desce o 9. 29 para 10 vai dar 2. 2 vezes 10 vai dar 20. Resta quanto? Resta 9. Quando dá 9, eu não consigo mais dividir. Então, para aqui. Esse tipo de questão para. Então, o resto vai ser importante para nós, né? Eu vou olhar qual o termo está na posição 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vai ser o 1. O 1 está na posição 9. Então, vocês observem sempre o resto. Se o resto desse zero, por exemplo, desse zero, o resultado fosse um número inteiro, aí seria o último número. Né? Aqui, esse 10 seria o zero aqui, ó, posição zero. Se o resto der 1, é o primeiro termo. Se der 2, é o segundo termo. Se der 3, é o segundo termo. Se der 0, é o último termo da repetição. Beleza? Às vezes o resultado é exato. Então, é o último termo que vai aparecer. Então, no caso aqui foi 9, então é um número ímpar, né? Letra E. Muita atenção. Mas não esquece, assim, IFAC, vai que na prova tá essa sequência aqui, ó. IFAC 2024. E aí, hein? IFAC 2024. Hein? Imaginou, hein? Premonição. Vamos lá. A próxima. Esse tipo de questão também é interessante, fácil, que as pessoas observam a imagem e ficam com medo, né? Vamos ler o que ele está falando, eu vou explicar para vocês o que significa. Letícia pretende construir um jardim em seu quintal e esboçou em um seu caderno 3 áreas delimitadas. Um canteiro circular, que ela chamou de X. Então, essa parte aqui é o X. Um espaço retangular, que ela chamou de Y. E um pátio triangular, que ela chamou de Z. Em seguida, Letícia pintou umas áreas delimitadas dessa figura, conforme mostrado na imagem a seguir. Sendo assim, a área marcada de cinza na figura é representada pela operação. Então, ela fez 3 áreas, 3 figuras geométricas, um círculo ela chamou de X, um retângulo ela chamou de Y, e o triângulo ela chamou de Z. Depois ela fez uma pintura, né, nessa região, para demarcar
alguma, demarcar alguma coisa, né, então ela pintou, beleza. E ele quer saber qual é a operação matemática que representa essa área pintadinha, né, achuradazinha. Pessoal, sempre que tiver esse tipo de imagem e eu tiver um deles sem pintura, é porque ele está sendo retirado. Então, eu tenho aqui essa representação aqui chamada de interseção, eu tenho uma interseção entre 2 elementos. Eu tenho uma interseção entre o retângulo, que é o y, e o z, interseção. Então, eu vou ter aqui, ó, z interseção y. E isso representa que está sendo, eu estou pegando elementos comuns entre os dois, entre os triângulo e entre o retângulo. E estou descartando, jogando fora o x. Jogando fora, não quero saber do x, que é o círculo. Então, só por você observar que o círculo está sendo jogado fora, está sendo descartado, você marca a letra D. Tá? Por quê? Porque o x ele não está sendo utilizado, está sendo jogado fora. Ele não pintou nenhuma área do x. Letra D. Beleza? Então, Z, interseção y menos x. Tranquilo? Esse aqui significa união, né? Não é união. União significa eu unir todos, né? Seria colocar os três dentro, de forma que eles englobassem um ao outro, né? Seria união. E esse menos significa o que tem x que não tem y, né? Nós não vimos isso. E a interseção, lembre que é esse elemento aqui, para vocês não esquecerem. Muito cobrado nas provas. Outra questão para a gente poder massificar. Ó. Seja o seguinte, ó, é a mesma ideia, ele pergunta qual das operações representa essa figura. Outra questão da banca, né? Então, o que, que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um triângulo, tá, não está pintado, então é menos B. Você já sabe que olha que é menos B. É menos B. Aí você olha aqui onde tem menos B, é C. Pronto, matou. Tá. Eu tenho aqui, ó, um retângulo, o A, e um círculo C, que tem uma área de interseção entre os dois. Então, eu tenho interseção A, interseção C menos B. Né? Letra C. Conjuntos, importante que vocês saibam diferenciar as letras e lembrar a qual conjunto pertence. Tá? Isso é muito importante para a IDECAM. Ela cobra muito sobre essa estrutura. Coloca lá o conjunto tal, com a letra tal, e você tem que lembrar o que significa. Né? Então, diz assim, considerando N seja o conjunto dos números naturais, do zero aos números positivos, né? 0, 1, 2, 3, só números positivos, não tem números negativos. O Z com números inteiros, então os inteiros já vou ter números negativos, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, são números inteiros, né? Os números naturais, coloca aqui, Z, N, números naturais, 0, 1, 2, e até o infinito. E os números e que seja o conjunto dos números racionais, né? Racionais. Números racionais, eu vou ter os números negativos, né? 1, menos 1, 0. Também vou ter números fracionários, 1 sobre 2, né? 1, 1,5, números decimais, 2, aí vai. Eu vou ter números fracionários e eu também vou ter números decimais, os números racionais. Aí ele diz, ó, assinala a alternativa que apresentar a opção que representa o diagrama, que representa corretamente a composição dos elementos desses três conjuntos. Então, observando os elementos, você tem que saber já qual desses conjuntos está dentro do outro. Né? Observem que nos números racionais, eu já vou ter os números inteiros, né, e também os números naturais. Outros números naturais, 1, 2, o 0, os números negativos, que são números inteiros, e também os números fracionários e números decimais. Então, eu posso dizer que os números racionais, eles contêm os números inteiros, que contêm os números naturais. É essa aqui a estrutura. Mas ele trouxe em diagrama, né? Formato de diagrama. Pelo diagrama, eu tenho os números naturais dentro dos números inteiros, e eles dois estão dentro dos números
racionais, né? Então, certo é esse conjunto aqui, representando os conjuntos dos números racionais, inteiros e naturais. Outro conjunto maior aqui, né, vou apagar aqui para vocês lembrarem, conjunto maior que compõe eles todos, né, os três. É chamado conjunto dos números reais. Né? Os números reais, eu tenho todos eles dentro de um conjunto maior. Né? Aqui eu vou ter os números reais. E também eu tenho números irracionais. Os números irracionais, que é o izinho, né? Deixa eu apagar aqui. É representado pelo i, o izinho aqui, ó, i, são os números irracionais, que são as dízimas periódicas, né? Dízimas periódicas. Que são dízimas periódicas, professor? Raiz de 2, por exemplo, raiz de 2 é uma dízima periódica, está em torno de 1,7. O número π, né, que dá em torno de 3,14, né, sempre tem uma continuação, então as dízimas periódicas são irracionais. Né? E eles fazem parte também aqui dos números reais. Né? Então, eu tenho aqui os números irracionais, aqui fora, dos números racionais. E o conjunto total dos números reais. Beleza? Conjuntos, né? Fórmula de conjuntos. Agora vamos ver como é que eles cobram conjuntos utilizando diagramas de Venn. Né? Esse tipo de questão é muito comum. 700 pessoas responderam a pesquisa. Então, você vai tirando os dados, 700. A respeito da leitura de duas revistas, A e B. Então, esse tipo de questão que fala de diagrama, você vai construir um diagramazinho. Né? As pessoas que leem A e as pessoas que leem B. 350 disseram que leem a revista A. Então, eu vou aqui fora e coloco 350 para A. Eu não vou colocar no diagrama ainda. Já ele vai entrar. 350. 450 disseram que leem B. B. E 200 afirmaram que leem as duas. Eu leio as duas, entram onde, professor? As duas entram aqui no centro. Então, deixa eu apagar aqui para ficar mais interessante. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui eu tenho 200. 200, quando eles leem as duas, é a interseção entre o conjunto A e o conjunto B. Agora eu posso representar as que leem somente A. Somente A vai ficar nesse local aqui. Somente A. Então, é 350, leem A. Então, é o conjunto todo. Menos 200, que já está aqui dentro, vai dar 150. Então, 150 leem somente a revista A. E a revista B, professor? Ó, são 450, já tem 200 aqui dentro, do diagrama de B. Então, vai ser 450 menos 200, dá 250. Então, 250 leem somente B. Somente B, 250. Somente A, 150. Ele quer saber, no total de entrevistados, qual o número de pessoas que não leem nem a revista A, nem a revista B. Então, desse total de 700, algumas pessoas disseram que não leem nenhuma das duas. Como é que eu descubro? Eu vou somar o total, o que foi representado no diagrama, e vou diminuir, né, das pessoas que responderam ao questionário. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou ter 250 mais 200 mais 150, né, que são essas informações aqui. Né, essas três que eu distribuí no diagrama. Se eu somar, vai dar 0, 10 vai 1, né, 600. Concorda? 700 menos 600 dá 100. Letra A. Em uma determinada cidade, foram realizadas uma pesquisa com moradores sobre seus hábitos de consumo em relação aos produtos de beleza e cuidados pessoais. O estudo revelou que 60% dos moradores usavam produtos de cabelo, 45% usavam produtos de pele e 30% usavam ambos os tipos de produtos. Sendo assim, a porcentagem de moradores que não usam nenhum tipo de produto de beleza ou cuidados pessoais é. Então, a questão é idêntica à anterior. Né? Só que agora ele traz em porcentagem, ele não fala o total. Logo,
Se ele está falando em porcentagem, subentende que o total é 100%. Vamos fazer e vamos ver como é que faz essa questão. Sempre que ele dá dois conjuntos, eu vou representar pelo diagrama. Tá? Não tem erro. Deixa eu meio estranho aqui. Não tem erro. Se ele tem uma interseção, 30% usa os dois. Então, eu coloco 30% no meio. 30. Produto A, produto B. Cabelo, né? E vou colocar aqui o nome para vocês não se perderem. Então, é cabelo, produto de cabelo e produto de pele. Perfeito. Então, para cabelo, ele disse que usou, ó, os moradores usam para cabelo 60%, usam para cabelo. Só que dentro do diagrama já tem 30, então eu vou representar mais 30. Então dá um total de 60. Para a pele, 45, mas a pele já tem 30, então falta somente 15. Pronto. Então posso somar, né, fazer essa distribuição e ver quantos que não usam nenhum dos tipos de produtos. Então aqui eu tenho 60 mais 15 dá 75. 75% das pessoas. Menos o total, que é 100%, vai dar quanto, professor? Vai dar 25%. Então, 25% das pessoas que responderam a pergunta não usam nenhum dos dois, letra B. Tranquilo? Quero que você entenda agora uma informação importante. Caso a questão perguntasse quantas pessoas utilizam dos produtos, qual o total que usa um dos produtos, somente um dos produtos. Você vai pegar esse daqui, ó. Aqui é somente cabelo, aqui é somente pele. Então, que usam somente um dos produtos é o 30 com 15, dá total de 45. Então, 45% usam somente um dos produtos. Porque se ele perguntasse quanto que usam dois produtos, os dois produtos ao mesmo tempo, é a interseção, 30%, correto? Ah, ele pergunta isso. Ele fala assim, somente para o cabelo, 30%. É esse daqui, somente para o cabelo. Somente para a pele, 30%. Tá? Para a pele, 40%, 45%. Para o cabelo, 60%. Quando ele fala somente, tem que retirar a interseção. Tá? Então, fica atento para essas palavrinhas. Palavrinha-chave na hora da questão, né? Somente, né? Importante. Outro tipo de questão. Vou voltar aqui. Considerando o conjunto A, 2, esse conjunto 0, 2, 3, 5, B e C e D, quantos elementos possui o conjunto? Meu total de elementos possui o conjunto A, união B, interseção C menos D. Vamos entender. Primeiro você faz A união B. Vou fazer aqui. A união B. O que é união, né? Eu vou pegar os elementos que são comuns dos dois. Né? Então vai ter o 0. E vou pegar os elementos e unir os dois conjuntos, né? Se por acaso tiver elementos comuns entre os dois, eu não vou repetir. Eu só pego um desses dois. Vamos perceber agora. Então tem tem um 2, tem um 3. Agora o 5 tem nos dois. E o 3 também tem nos dois. Né? Mas eu só vou colocar somente um deles. 5. Pronto. Vai ser A união B. Eu estou colocando os elementos que, que são diferentes dos dois. Isso eu estou unindo os dois conjuntos. Não posso colocar 2, 3 e nem 2, 5. Muito cuidado. Isso seria soma de elementos. Né? Somar os dois conjuntos, eu coloco todos os elementos. União, não. Só coloco elementos que são únicos. C menos D. Para colocar o C menos D. E no final a gente faz a interseção. O que é C menos D, professor? Os elementos que tem C, mas não tem D. Eu sempre olho para o primeiro. Tem C, mas não tem D. Então só tem C. Eu vou pegar o conjunto C com o conjunto D. Vou olhar os dois, vou comparar. Só tem C. Então, 0
só tem C o 4, só tem C o 6, né? Então, o 0, o 4, o 6. Isso é o conjunto. Tá? Agora, eu vou fazer o do meio, que é a interseção entre os dois. A interseção entre esse e esse. O que é interseção, professor? São os elementos que têm em comum. Em comum. Então, vai ser o que tem em comum? Nós temos o 0 e somente o 0. Né? Então, esse conjunto ele vai ficar da seguinte maneira: é um conjunto unitário e tem somente um elemento, que é o 0. Só é um elemento, então a letra A. Tranquilo? Um elemento, letra A. Então, guarda esse conceito de A, de menos, né? C menos D é o que tem C, mas não tem D. A interseção, que é comum entre os dois. E a união é unir os conjuntos, unir os dois conjuntos sem repetir aqueles que se repetem. Tranquilo? Outra questão, vamos lá. Essa questão de associação lógica, é isso? Né? Associação lógica. Vamos entender, ó. Juvenal, Maria e Pedro nasceram em estados diferentes. Um deles é do Ceará, o outro é do Maranhão e o último é do Sergipe. Sabemos que Juvenal não é do Sergipe, Maria não é do Ceará, Pedro não é do Sergipe, nem do Ceará. Tendo como base informações na letra incorreta. Então, esse tipo de associação você resolve de forma bem tranquila e sem erro por tabelinha. Você vai colocar o nome das pessoas, né? Vou colocar aqui Juvenal, vou colocar Maria, vou colocar aqui Pedro. Fazer uma tabelinha. E a cidade que eles moram. Né? Ou é Ceará, ou é Maranhão, ou é o Sergipe. Pronto, vou fazer a tabelinha aqui para cada um. Sempre que aparecer uma afirmação daquela pessoa relacionada ao seu estado, eu vou colocar o sim. Quando aparecer uma negação, eu vou colocar o não. Aí vai aparecer os espaços e vai dar certo. Vai bater certinho cada pessoa com seu respectivo estado. Então, a primeira afirmação diz assim, ó, Juvenal não é de Sergipe. Opa, então eu venho aqui Juvenal, coloco aqui o não para Juvenal em Sergipe. Então, Juvenal não é de Sergipe. Maria não é do Ceará. Então, eu aqui coloco Maria não é do Ceará. Aí diz assim, Pedro não é do Sergipe. Pedro não é do Sergipe e nem é do Ceará. Opa, então para o Pedro sobrou o quê? O Maranhão. Então coloco S de sim para o Pedro. Se ele é do Maranhão, o Maria não é do Maranhão e nem Juvenal é do Maranhão. Pronto. O que sobrou? Sobrou Ceará para Juvenal e sobrou o Sergipe para Maria. Pronto, eu sei que Juvenal nasceu no Ceará, Maria nasceu no Sergipe e Pedro nasceu no Maranhão. Então vamos ver se bateu, né? Maria do Maranhão, aí eu venho aqui, Maria é do Sergipe. Então, elimina. Juvenal do Maranhão, Juvenal é do Ceará. Elimina. Juvenal do Ceará, beleza, letra C. Maria não é do Sergipe? Errado, né? Maria é do Sergipe. Juvenal lá do Ceará, então se contrapôs com a C, né? Então, tranquilo. Questão, leia com calma, vá preenchendo, né, que vai dando certo. Né? Preencheu com sim, como eu fiz aqui no Pedro? Sim para o Pedro, não para Maria e não para Juvenal, que você consegue ir preenchendo e vai sobrando os espaços para o sim. Vamos ver outra? Veio outra, professor. Três irmãs. Opa, aqui. Três irmãs, Lívia, Marina e Rita, lecionam em uma mesma escola. Matéria diferente. Opa, matéria diferente. E cada uma delas apresenta um estado civil. Então, são três irmãs que têm matéria diferente que elas lecionam e também o estado civil diferente. Vamos fazer a mesma coisa, professor. Isso, a mesma coisa. Então, as irmãs são Lívia, nós temos a Marina, nós temos a Rita. Nós temos, uma deve ser solteira, outra deve ser casada, outra deve ser viúva. Elas lecionam quais matérias aqui que fala? Inglês, matemática e geografia. Vamos colocar inglês, matemática e geografia. Pronto.
Vamos ver como é que vai dar certinho esse nossa tabelinha de associação. Professor, sempre dá certo? Sempre dá certo, tá. Leia com calma que vai dar certo. Ele fala assim, ó: "O marido de Lívia é engenheiro". Então, isso é informação importantíssima. Quer dizer, que Lívia é casada, né. Se ela tem um marido, é porque ela é casada. Então vem aqui Lívia, e venho aqui e coloco sim no casada. Se eu coloquei sim para Lívia, eu tenho que colocar não para Marina e não para Rita. Aí diz assim: "Uma das irmãs de Marina perdeu o esposo no acidente". Ora, se a Lívia já é casada, a outra irmã de Marina quem é, professor? É a Rita, isso. Então a Rita, ela é o quê? Ela é viúva. Então eu coloco aqui sim para Rita no viúva, automaticamente não para Marina, não para Lívia. E se ela é viúva, logo ela não é solteira. Hum, sobrou o que aqui para Marina, professor? Sobrou que Marina é solteira, então sim para Marina, que não solteira, não para Lívia. Então vai descobrir, ó, como é que são as suas respectivas, estados civis, né. Então Lívia é casada, Marina é solteira e Rita é viúva. Faltou só agora qual matérias elas lecionam na escola. A professora solteira leciona inglês. Opa, quem é solteira? Opa, solteira é a Marina, então Marina leciona inglês. Então, sim para o inglês Marina, não para Lívia, não para Rita. Se ela leciona inglês, ela não para ela na matemática e não para ela na geografia. E a viúva leciona geografia. Opa, quem é a viúva? Nós vimos que a viúva é a Rita, né? Rita é viúva. Então, logo ela leciona geografia. Então, sim para Rita, não para ela na matemática e não para Lívia na geografia. Sobrou para Lívia o quê, professor? Matemática, né? Então, pronto, descobrimos qual é o estado civil e qual a profissão, né? Qual a matéria que elas dão aula, né? Então, ela quer saber qual são as professoras que dão aula de inglês, nessa ordem, de matemática e geografia. Geografia. Então, respectivamente, o que isso é, professor? Tem que ser primeiro de inglês, depois de matemática, depois de geografia. Inglês, quem é? Tá vendo que inglês, ó, sim para Marina. Então, onde tem Marina? Ou a letra A, ou a letra D. Depois tem que ser matemática. Matemática é a Lívia. Opa, Lívia, letra D. E, por fim, geografia é a Rita. Beleza? Então, questão assim de associação, questão tranquila, vocês vão preenchendo com não, com sim. Repitam essa questão, que é uma questão certa de prova e é muito recorrente. Beleza? Espero que tenham gostado da revisão. Pratiquem, ainda dá tempo de praticar, repitam, que esse tipo de questão são muito recorrentes para o Banco Idecam. Boa prova, façam valer a sua preparação, tranquilidade, né. Às vezes, você se prepara muito ali durante o pós-edital, mas na hora da prova você acaba, não tendo sucesso, porque muitas vezes o seu nervosismo, a sua ansiedade acaba atrapalhando. Então tentem controlar a ansiedade, vocês estudaram, se prepararam, né. Eu sempre digo para meus alunos: comecem a prova pela aquela matéria que você tem mais facilidade, né. E como a prova do IFAC é uma prova que tem algumas matérias com ponto, valendo 3, outras valendo 2, deem uma ênfase na hora da prova para essa pontuação que vale 3 pontos, né. E ali você vai, no começo da prova, você tem que estar com o cérebro bom ainda, e você vai acabar ganhando aquela pontuação, né, que vale 3 pontos, vale mais pontos. Depois, para o final, você vai deixar História e Geografia do Acre, né, que são as matérias mais fáceis. Então, o que que eu recomendo? Primeiro específica, vale 3 pontos. Depois legislação, nem legislação, vou deixar a legislação para depois. Depois português, tá? Português, depois legislação, tá? Depois informática, raciocínio lógico e, por fim, História e Geografia do Acre. Por que para o final, professor? No final, você vai pegar as matérias mais tranquilas, né? História e Geografia do Acre é um assunto que vocês já devem estar dominando, até pela experiência de concurso, né, sempre cai os mesmos assuntos, então
tentem deixar para o final e boa prova, né, qualquer coisa falem com o professor.